Que hoje a gente vai abordar um tema que é um tormento na vida de muitas pessoas, a labirintite. Se você sente tonturas, vertigens e o famoso zumbido no ouvido, é melhor procurar um médico. Talvez esses sejam indícios de que você pode estar com este problema. Mas para nos explicar as causas e os tratamentos existentes, para pelo menos amenizar essas sensações estranhas decorrentes da doença, eu converso com o Dr. Perboa Lacerda. Além dele, converso também com a diarista Janete Ximenes, que aos 62 anos sofre com esse problema. Tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindos, viu? Boa tarde. Perboa, obrigado pelo convite. É cliente nosso aqui, já é freguês, né, Perboa? A gente gosta muito, eu acho que você tem uma forma, eu sempre digo pro diretor, ele tem uma forma tão fácil de explicar, a gente entende tão bem. Obrigada você por ter vindo. E você, minha querida, tem esse probleminha, mas conseguiu amenizar? Hoje é mais tranquilo para você? Mais tranquilo. Que bom. Fazer o seguinte, eu quero saber um pouco da tua história já já. Nós vamos saber a fundo todas as informações sobre prevenção, causa, tratamento dessa doença. Mas antes, nós vamos acompanhar um vídeo, um VT, que mostra a luta de quem teve e tem que conviver com isso. Vamos ver. Sentir tonturas, perder o equilíbrio e o controle sobre o corpo são situações que colocam em risco a vida de milhões de pessoas. No meio da cidade grande, do barulho, da altura dos prédios, o engenheiro Venfá sentiu o perigo. A primeira providência é parar, né? Achar algum lugar para sentar e pedir socorro por telefone. Tudo bem? Abre o olho, não me engana. Só quando eu tô falando ali, a senhora aproveita, né? Fechando o olho, Dona Marilene quer evitar a tontura. Mas aqui, os médicos receitam justamente o oposto. Que ela fique com os olhos bem abertos para acompanhar o vídeo em movimento que aparece nos óculos. A gente está fazendo estimulação mesmo no labirinto. O exercício que não causa nenhum impacto, que não tem nenhuma tontura para o paciente, ele não é um exercício eficiente. Vão aparecer umas letras que vão ficar se movimentando de um lado para o outro. O senhor vai me falando as letras que o senhor vai vendo, tá bom? Preso ao equipamento, o engenheiro Venfá até parece que está numa academia de ginástica. E, de certa forma, está. As imagens expõem o cérebro a uma espécie de exercício. Venfá movimenta os olhos atrás da sequência de letras. Antigamente tinha um mito popular em que se falava: quem tem labirintite tem que ficar num quarto escuro sem se mexer. E o que a gente está propondo e vendo que traz bons resultados é exatamente o oposto. O problema da tontura vem do labirinto, uma espécie de concha no fundo do ouvido que dá o equilíbrio ao corpo. Os médicos descobriram que, se por algum motivo ele não funciona bem, o cérebro pode assumir pelo menos parte das funções. Então, quando nós treinamos essa parte do cérebro, ela aprende a responder com um melhor equilíbrio corporal. Elaine treina o cérebro na piscina. Há 2 anos, ela sofreu um grave acidente. Fraturou o crânio em 3 lugares. Com tudo que eu estou fazendo, graças à piscina, que aqui é a piscina, que eu falo que é a coisa milagrosa, me curou. Eu posso me sentir hoje, eu vou chorar, curada. O acidente provocou um trauma no labirinto. Elaine precisou parar de trabalhar. As tonturas eram insuportáveis. Era horrível. Era como se eu tivesse, quer dizer, eu enxergava a pessoa reta e eu estava torta. A fisioterapeuta usa a água como meio para reconstruir o sistema de equilíbrio e estimula o cérebro de Elaine a assumir o papel do labirinto. É como se ela estivesse aprendendo a andar de novo. Voltamos a todo o desenvolvimento normal da criança, que é trabalhar cada vez mais contra a gravidade em pequenas bases de sustentação. Então vocês viram que nós começamos em sentado, que é uma base grande, fomos associando flutuadores, fomos associando o trabalho de marcha. Então, na verdade, a gente leva em conta exatamente o desenvolvimento normal para recuperar aqueles movimentos funcionais perdidos. É isso mesmo. Perboa, o que é a labirintite? Nós vimos um VT agora que ilustrou muito bem, mas vamos começar a nossa entrevista. O termo não é aqui. bem certo. Ite seria uma inflamação e o labirinto ele pode estar apenas tendo uma disfunção. Não há uma inflamação, uma infecção, uma virose, uma bactéria, embora possa ter. Mas o termo está consagrado e a gente tem que seria uma disfunção do sistema labiríntico, que o avião tem um igual ao nosso.
uns canaizinhos com líquido dentro. Se eu faço assim, esse canal desse sentido, ele diz que eu estou fazendo isso, eu aprendi quando criança. Tem outro assim que se eu faço assim, e outro assim se eu faço assim. Esse sistema é muito perfeito. O avião usa esse sistema mesmo. E quais são as causas? Por que a pessoa tem labirintite? Tem milhares de causas. Olha, é desse tamanho o livro que fala disso. Então, pode ser uma coisa tóxica. Por exemplo, São Paulo, que é uma cidade muito poluída, ela tem tanto fator químico que nos entra aqui todos os dias, que nós temos aqui um número de doenças superior a qualquer lugar do mundo. Cânceres, por exemplo. Então, assim, nós temos 3 a 5 vezes mais do que qualquer lugar do planeta. Então, a poluição de São Paulo é preocupante. A exposição a barulhos exagerados, aos tóxicos que vêm da alimentação, com a respiração dos carros que jogam essa poluição toda aí para a gente botar para dentro da gente. Então, essas causas são enormes. Aí pode ser hereditário? Pode ser o quê? Hereditário? Pode. Você pode ter uma doença qualquer, tipo vírus, tipo bactéria, uma intoxicação alimentar, em suma. É um universo muito grande para se ter essa labirintite. Janete, quando é que você descobriu que você tinha labirintite? Como foi? Quando eu acordei e andei torta. Caindo, né? Torta. Mas sentiu tontura? Senti tontura. Foi a primeira vez, assim, você levantou da cama de manhã, começou a sentir tontura, achou que ia cair? É verdade. Isso tem quantos anos? Já faz uns 2 anos atrás. Aí eu fui no médico, e o médico falou que era labirintite. Aí mandou tomar um remédio, aquele Vertix. Mandou tomar e eu tomei durante 3 meses. Aí melhorando, aí eu parei de tomar o remédio. É raro te dar ou você sente com frequência? É raro. Quando eu fico muito nervosa ou com estresse, assim também, eu levanto assim. Tem a ver, doutor, com fatores emocionais? Com certeza. O que é que o fator emocional está em tudo na gente. Nossa Senhora. É claro. Por isso que a gente tem que ser feliz para poder adoecer menos. Né? Além dos cuidados físicos, de alimentação correta, mas estresse e sobrepeso, por exemplo, hoje está ganhando na fila como as maiores causas das nossas doenças. Né? Tem alguma coisa que eu possa fazer para nunca ter labirintite? Prevenção, eu diria o seguinte, lembre da dançarina do circo, aquela que fica rodando assim, feito um parafusinho. Se a gente fizer aquilo, quando sair, eu acho que morre. Mas ela treinou o labirinto dela e ela adaptou-se. Ela faz aquela roda toda assim e cai, fica no chão e agradece a plateia, ainda baixa a cabeça. Se você fizer isso, você passa um ano doente. Então, o treinamento, o labirinto, que é uma realidade. Quando a gente diagnostica que não tem uma causa tumoral, por exemplo, uma queixa de tontura requer uma investigação, porque como pode ser um tumor, uma coisa vascular, você tem a obrigação de afastar. Se não for, tem muitas causas, muitas labirintites, entre aspas, não se dá o diagnóstico de uma causa. Então, resta-nos o treinamento, resta uma medicação, como a senhora falou aqui, para acalmar o labirinto, para sedar o labirinto e a pessoa ter uma vida normal. Mas se ela fizer um treinamento com a fisioterapeuta, com a fonoaudióloga, etc., ela pode, ou ela em casa mesmo. Mas o que seria por exemplo, você falou assim, como prevenção a gente pode exercitar. Pode. Você até citou essa bailarina. Exato. Outro dia eu fui num ensaio em Salvador e tem inclusive uma vereadora lá que faz shows, tal, e ela gira a cabeça, mas muito rápido, uma coisa impressionante. Eu nunca vi nada igual. E aí eu fiquei falando assim, a hora que chegar em casa eu vou testar, dar umas 2 giradinhas dessa pra ver o que acontece, né? E é terrível, ela gira 50 vezes e a gente não consegue girar 2 que já fica tonta, né? Mas é um treino tipo isso? Que tipo de treino? Por exemplo, se eu imaginar que tem umas pedrinhas aqui da minha direita, eu apanhei a pedra, mudei de mão e botei ela aqui. Eu balancei a minha cabeça exatamente no sentido dos 3 canaizinhos. Entendi. Eu faço isso porque eu evito ter qualquer tonturas. tipo de balanço nesse sentido seriam exercícios... Mais corretos, são exercícios. Aquela moça que você mostrou na piscina, os vários movimentos, várias estimulações com o olho fechado e ter os sinais no óculos, que faz... Tem uma série de treinamentos que fortificam o labirinto, quer dizer, que faz o cérebro funcionar melhor. Mas é bom fazer com os olhos vendados esses movimentos? Depende, tem vários exercícios, com o olho aberto, fechado, tem milhares de coisas. Por exemplo, educar uma criança, estimulando ele a andar de bicicleta, de patins, dele fazer aquelas brincadeirinhas, faz com que ele cresça com um labirinto bem treinado.
Hoje recebendo o Torrino Perboa Lacerda e a diarista Janete Ximenes. Eles estão conosco para falar sobre labirintite. É ela que diagnosticou há 2 anos, né? Fez um tratamento de 3 meses com remédio e hoje se sente melhor, né? Verdade. Com menos frequência isso acontece. Você tinha algum tipo de enjoo? Tinha algum sintoma acompanhado à tontura? Algum zunido no ouvido? Escutava algum barulhinho? Ou era só a tontura? Era só tontura. Quando eu levantava, que eu ia andar assim, ficava toda torta. Por que é sempre no momento que a pessoa levanta? Porque você se movimentou. Você estando paradinho, o labirinto estava ali quietinho. Você movimentou, se ele está doente, nessa hora ele não funciona direito, não lhe mostrou o chão corretamente, você acha que o chão está torto, etc., e você tem a tontura. E ficando paradinho é mais raro de ter a tontura, embora se o labirinto estiver doente, ele vai ter a tontura mesmo parado, óbvio. Agora, a pessoa Sensação de que o mundo está rodando, Sim. aquela coisa. A pessoa pode ter tontura e não ser labirintite. Pode. Então, como que eu vou saber que especialista eu devo procurar? Como é que eu mesma faço o diagnóstico? Será que eu estou com labirintite ou será que é outra coisa? Olha, a tontura é um sinal de alarme. Então, a procura do otorrino, a meu ver, que é quem está mais habilitado a isso, embora ele, quando em casos mais complexos, se vale de ajuda de outros profissionais. O neurologista, em suma. A coisa mais importante, eu acho, nesse caso, é um diagnóstico. Porque se, por exemplo, imagine que seja um tumor que está pressionando o labirinto. A gente não fez o diagnóstico, dá um remedinho sedativo e essa pessoa vai se prejudicar, porque o tumor vai crescer e vai atrapalhar a vida dela. Então, assim, a partir do diagnóstico é que você determina o caminho a seguir. Mas o diagnóstico é fundamental. Teve Pra tontura, já sabe que alguma coisa não está certa. Não está certo. Mas pode ser uma coisa boba, simples, uma estafa, um estresse, uma intoxicaçãozinha alimentar, um tóxico qualquer de alguma uma coisa que você comeu, por exemplo, isso aí é eventual na vida de qualquer pessoa. Sim. Mas se estiver escondendo um tumor e você, isso não é nada, toma tal remédio, aí é meio perigoso, digamos assim, é irresponsável. E esse diagnóstico é feito através de que tipo de exame? O histórico da doença, várias provas simples do consultório, e depois a gente se desconfiou de algo diferente, começa então a pedir exames mais sofisticados. Tomografias, a audiometria e o otoneurológico, é um exame bem fino, com as coisas assim, quer dizer, com uma série de coisas que ajudam. Agora, eu perguntei para ela se ela sentia só tontura ou algum outro sintoma, para a Janete. E pergunto a você, normalmente, a tontura na labirintite, quando é diagnosticado que foi labirintite, vem acompanhada de outras coisas? Perda de memória, perda de concentração, ou enfim, outros sintomas? Pode, embora a tontura digamos assim, é o sintoma mais frequente, mais comum, mais referido. Mas ela pode vir com várias outras coisas. Por exemplo, reflexo de vômito. Você, quando está tonto, você pode ter um reflexo pelo nervo vago, assim que você vai vomitar. Você fica impedido de andar. É perigoso para quem está no alto de um prédio, quem está dirigindo, quem está fazendo alguma função que corre riscos. Uma máquina especial que alguém está usando. Então, quem lida com alguma coisa de risco tem que estar bem, com exames em dia, com orientações, etc. Existe uma idade mais comum, vamos dizer assim, costumeira dessa labirintite começar a aparecer? É realmente quando a pessoa está ficando mais velha ou pode aparecer desde adolescente? Pode aparecer em qualquer idade, até criança, mas a proporção que a vida passa, a gente foi exposta a mais tóxicos, mais coisas, provavelmente a gente vai ter um número maior, a proporção que a idade avança. E aí você teria que, quer dizer, por isso que o histórico médico é muito importante, né? É fundamental. E uma qualidade de vida boa. Então, a alimentação, por exemplo, 6 horas sem comer nada, aí baixa a glicose aqui. Aí a gente vai buscar nos músculos, aquela pessoa que teve... E outros sistemas, visão, audição, vai pecando também, vai pagando um tributo pela idade da gente viver. É bom ficar velho, né? Eu não queria morrer novo, não, eu quero morrer bem velhinho. E aí, então, a proporção que eu acho que a vida passa, essas coisas são mais frequentes. Existe um diagnóstico, por exemplo, se é uma doença mais comum em homens ou mulheres? Acredito que seja quase equilibrado. Pelo menos na minha clientela é equilibrado nos trabalhos, mas a menstruação, a gravidez, esse ciclo hormonal, ele cobra um pouquinho mais da mulher, talvez. Janete, como é que era a tua vida antes do diagnóstico? Assim, você chegou a ter essas tonturas e pensou que pudesse ser uma coisinha normal, demorou um pouquinho para procurar o médico, procurou logo no primeiro dia. O que mudou daquela época que você não sabia que tinha labirintite para hoje? Você toma um tipo de cuidado diferente? Eu tomo, eu não sabia que eu tinha, né?
Acho que começou quando começou a menopausa. Aí eu fui procurar um médico, né? Comecei a sentir tontura, tudo. Procurei um médico e ele falou que era labirintite. Desde que tratado, a pessoa tem a vida normal. É Não tem sintoma. É uma tem que levar doença que a tem vida cura? A maioria tem, tá? Se for identificada uma causa, por exemplo, essa pessoa muito tensa, tá com o pescoço é um garrote. Se eu garrotear meu braço, minha mão vai ficar dormente. Então isso aqui é um garrote também. Se eu estou tenso com os músculos, a artéria não leva o sangue para lá e você pode ficar tonto. Então o alongamento, aquelas ginásticas todas que os alongadores, alongamento muscular é benéfico, é diário. Você tem que fazer diário, eu faço diariamente. Olha. Então eu estou com o meu pescoço mais solto e minhas artérias não sofrem tanto. O sangue chega lá no juízo melhorzinho, né? No labirinto. Vamos falar um pouquinho então do tratamento e da cura, já que tem cura. Quando que não tem cura? Vamos começar falando isso. Olha, se você tiver um tumor inoperável lá junto do labirinto, é uma doença ruim. Se você tiver uma doença metabólica que nós não conseguimos curar, por exemplo, um diabetes muito bravo, muito de difícil controle. Então, dependendo da gravidade dessa causa, o negócio não fica bom, não. Mas normalmente, pelo menos ameniza. Hoje a medicina está muito avançada, normalmente, a grande maioria tem cura, sim. E esse tratamento é feito de que forma? Por exemplo, o tratamento, se você identificou a causa... É labirintite. Pronto. Mas labirintite pode ser só um sintoma. Sim. O tumor, ou o diabetes, ou a pressão alta, ou não sei o quê, como causa, e o labirinto, coitado, está pagando o pato daquela doença. E aí todo o tratamento vai ser direcionado para aquela causa. Doença, obviamente. Sim. Então, hoje tem muito medicamento assim, que ele é sintomático, ele cuida do labirinto. Ele cede o labirinto e tira a tua tontura enquanto você faz o tratamento da causa. Então, correção de alimentação errônea, uso de determinados produtos que tenha drogas, hoje em dia é uma pena que tenha tanta coisa, não é? Aí na nossa juventude, principalmente, esses problemas todos que você vê. Então, fez o diagnóstico, é o mais importante, para saber se não é um tumor. De repente eu estou dando um remedinho para enganar a tontura e o tumor está crescendo. Não pode. Então, por isso que o diagnóstico é tão correto, quer dizer, é tão necessário. Sim. E aí depois eu vou diagnosticando a causa, eu vou nela. Então eu vou controlar esse diabetes, eu vou controlar essa pressão alta ou baixa, eu vou corrigir o erro alimentar que essa pessoa está tendo, e os remédios que cedam o labirinto para tirar a tontura é a glória, porque a pessoa está incapacitada, ela não pode andar, não pode dirigir, e não pode trabalhar e assim por diante. Se eu estou com a tontura, é uma coisa horrorosa. No caso da Janete, por exemplo, ela tomou um remédio 3 meses, tomava todo dia? Era um remédio uma vez por dia? Uma vez por dia, tomava. Todo dia. Mas aí lhe receitaram outros cuidados também? A senhora manda fazer repouso, entendeu? E não andar sozinha. É perigoso. Fazer a alimentação certa. E aí, então, mas no caso dela, passou esse período, tomou esse remédio em 3 meses, praticamente se curou, né? Graças a Deus. Com certeza. Porque era possivelmente só não isso. detectaram uma causa importante, senão teria que ser abordada essa causa bem firmemente. E esse desequilíbrio que o labirinto dela teve por esse período, possivelmente com esses cuidados fisioterápicos e o remédio que sedou o labirinto para ele não ficar tão excitado, dando a tontura nela. E aí ela seguiu em frente com a vida de melhor qualidade, acredito eu, que ela deve ter bons conselhos. E foi em frente, acabou. Isso pode ser passageiro. Né? Foi suficiente. Por isso que é tão importante, gente, a gente sempre diz aqui no programa, independente de qual seja o assunto abordado, procurar um médico, né? Porque é o que você estava dizendo, assim, as pessoas têm a mania de se automedicar. Tá com uma dorzinha de cabeça, tá com uma dor... Ai, tô com dor no peito, deve ser nervoso de alguma coisa. Tudo que você sentir, a gente sempre diz assim, o ser humano foi feito para ter saúde. Então, se você sentir alguma coisa fora a saúde, sentiu tontura, sentiu dor, sentiu formigamento, vá ao médico, não custa fazer um diagnóstico, Exato. né? Para pelo menos seguir o caminho ideal depois e evitar futuros problemas, você vai né? cuidar dela melhor. É verdade. Peboa, muito obrigada mais uma vez. Você é sempre muito querido e bem-vindo aqui ao nosso programa, Obrigado. viu? Obrigada pelas prazer. Informações todas. Janete, obrigada também pela sua participação. Boa sorte aí na tua vida, viu? Que Obrigada. você tenha saúde cada vez mais e melhor. Obrigada. Obrigada, viu? E nós chegamos aqui ao finalzinho do programa. Você pode participar sempre aqui com a gente com perguntas, sugestões. O nosso e-mail para qualquer dúvida é o estilesaúde@r7.com. Esse programa fica disponível, né, se quiser indicar para alguém, no site da Record News, no portal R7. E minha mensagem de hoje para você é a seguinte: vive intensamente o presente.
resgatando do passado apenas lições de vida, para que o seu futuro seja construído apenas de realizações, boas realizações. Obrigada pela companhia. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.